brasileiro porque o São Botafogo 13 disparou, pontos. são 13 pontos, tá? Se o Flamengo não conseguir disputar o título brasileiro, vai ser o terceiro ano seguido sem disputar o título brasileiro. Em que lugar do mundo o time mais rico do país fica 3 anos seguidos sem brigar pelo Campeonato É aí que eu quero Nacional? chegar, Léo. Eu acho que E a gente debatia isso aqui uma coisa de 2 semanas, um dia de segunda-feira. Sim. Que o ponto que precisa ser observado é exatamente esse, Birma. Fala. Eu acho que, depois disso tudo, pontos corridos, a forma como o Flamengo foi campeão ano passado, não fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. O Dorival precisou fazer um monte de ajustes ali para o time chegar do melhor jeito possível, agradando os seus atletas. A forma como ganhou a Copa do Brasil, quando taticamente foi pior que o Corinthians, tendo um time muito melhor, com a capacidade de posição do que tem o Corinthians. Eu acho que chegou na hora dessa diretoria olhar e falar assim, olha, eu preciso mexer nesse elenco muito mais. Mas quando que essa diretoria fez isso? Ou esses caras que pegam e reagem e falam assim, olha, não. Nós fechamos, vamos fazer a maior quantidade de pontos possível no Campeonato Brasileiro. Isso foi um lapso, a postura vai mudar, não tem mais jogo sem competitividade, vamos nos unir, vamos falar com o treinador vai nos ajudar, etc. Ou chega numa hora, um clube que tem tanto dinheiro, tanta capacidade de investimento, largar a sua história vencedora, alguns jogadores, hora deles saírem e reconstruir uma equipe. Porque eu vou ser mais uma vez enfático. De todas as possibilidades que o Flamengo teve em torneios grandes e do tamanho de suas derrotas, essa pra mim, respeitando o gigantismo do Olímpia no continente, mas pesando as situações atuais, ela só não é maior, essa derrota, do que a virada do Cabanhas. Essa talvez seja a segunda derrota mais improvável em mata-mata da história do Flamengo e Libertadores. Sim. Com um time muito forte, com um time que você olha pro banco, a gente cansa de falar aqui, olha, saíram tal. E aí eu pego o jogo do Cuiabá, do final de semana, não competiu. Aí eu pego o São Paulo dizendo, esse time se mobiliza no mata-mata. Porque é só comprar um discurso muito conveniente que vem de fora, né? Chega. Mas o Brenner é muito feliz quando ele fala logo no início que o Flamengo hoje, e é o pavor, é o que o torcedor não quer. O Flamengo hoje ele flerta com aquele Flamengo que em algum momento foi piada em Libertadores, que era jogo no celular para acompanhar, e fracassava, e derrapava, e ficava aquela provocação. O Flamengo não era acostumado. Menos pelo roteiro e mais pela prática. Acostumado àquilo. Eu estava fazendo um levantamento aqui para tentar, eu tive até a ajuda do nosso Caio Sá, da ESPN, porque eu falei, Caio, eu não lembro, se você puder me ajudar até para a gente trazer aqui no programa, a última vez que o Flamengo tomou 3 gols no mata-mata de Libertadores, é justamente nessa época, a gente está falando de maio de 2010. 3-2 para a Universidade de Chile, no Maracanã, no jogo, nas quartas de final. Depois que eliminou o Corinthians, não foi? Só que o que acontece a gente está falando de 2010. O Flamengo começa uma reconstrução financeira em 2013. E não basta você ter dinheiro. Não basta você ter dinheiro. Você precisa saber brincar. Você precisa entender o brinquedo para você poder brincar com esse brinquedo caro que você tem. 2022, o Flamengo não perde nenhum jogo de mata-mata. Ele ganha os 2 do Tolima, ele ganha os 2 do Corinthians, ganha os 2 do Vélez. Para te passar, Jean, 2021, ele ganha os 2 do Defensa e Justiça, ele ganha os 2 do Olímpia, ele ganha os 2 do Barcelona de Guayaquil. Então, o Flamengo passou a viver uma realidade no cenário sul-americano que torna a situação de hoje ainda mais... Você acha que os jogadores do Olímpia acreditavam que iam ganhar um jogo antes do jogo? Mas acho que o Jean chamou até para entrar nesse papo. Fala, Jean. Fala, Jean, para depois acionar o Breiler aqui. Fala, Jean. Não, só porque eu acho que assim, é importante a gente ressaltar que pode até parecer estranho quando a gente fala, né? Eu até falei, o Flamengo não faz valer em campo o poderio financeiro que ele tem. E é bom que se diga, antes que pintem críticas nesse sentido. Eu acho que o poderio financeiro do Flamengo é mérito do Flamengo, né? Aqueles que pedem fair play financeiro não sabem bem o que estão pedindo se estão falando que o Flamengo não poderia gastar o que gasta. Eu acho que o Flamengo gasta aquilo que ele ganha. O que você pode discutir são outras coisas, limitações, mas a gente está muito longe disso. E no Brasil nem existe essa questão. Então, acho que assim, o Flamengo ganha um dinheiro que ele pode gastar. E ele gasta porque ele tem. Esse é um ponto. Agora, ele tem tanto mais, ele tem um elenco tão superior que pode parecer estranho você dizer, poxa, mas vocês estão falando que o Flamengo não faz valer a superioridade financeira que tem, sendo que ele ganhou, por exemplo, no ano passado a Libertadores e a Copa do Brasil? Sim, a gente está dizendo. Porque, na verdade, o Flamengo, ninguém discute o número de títulos. E acho que a diretoria, ela se vale do número de títulos para maquiar o seu mau trabalho.
pode parecer uma loucura, porque você vai falar, bom, se tá ganhando um monte de título, o trabalho é bom. Não, eu acho que se o Flamengo tivesse uma gestão esportiva competente, se o Flamengo soubesse de fato o que fazer com o seu dinheiro, o que fazer com os seus treinadores, o que fazer e como administrar e como gerir os seus jogadores, provavelmente a gente não estava falando só de mais títulos do que o Flamengo vem conquistando nos últimos tempos, e ele vem conquistando muito, mas a gente estaria falando também de títulos conquistados de maneira indiscutível, se fizesse valer, né? Se toda a superioridade técnica do elenco fosse vista dentro de campo. E não foi o que a gente viu, por exemplo, nem no ano passado, na final da Libertadores, nas finais da Copa do Brasil, né? Quer dizer, existe um problema de gestão esportiva, de alguma maneira maquiado pelo bom gerenciamento financeiro que permite ao Flamengo contratar grandes jogadores, mas a gente sempre tem que olhar para o potencial, né? Para o que poderia ser e para o que é. Eu acho que é importante que essa mensagem fique clara, e eu dizia isso antes mesmo da eliminação na Libertadores. Eu acho que não é porque perdeu um jogo, ou ganhou um jogo, ou caiu de um campeonato, ou passou e foi campeão de um campeonato, que a gente muda a opinião. Isso para mim é um fato meio que indiscutível, mas que muitas vezes fica de lado quando você levanta troféus, mesmo que esses troféus não sejam levantados da maneira que poderiam ser. E acho que, só para encerrar, o Campeonato Brasileiro especificamente, do qual o Léo falou, é o maior exemplo disso. Porque é óbvio que um campeonato por pontos corridos reflete melhor a boa gestão esportiva, por inúmeros motivos, né? O principal deles é assim, porque a aleatoriedade ela fica muito de lado num campeonato por pontos corridos. E o fato do Flamengo, com o elenco que tem, não brigar por 3 anos seguidos, se é que não vai brigar esse ano, pelo título brasileiro, é uma loucura. Por isso mesmo eu acho que o Flamengo tem todas as condições, apesar do que aconteceu hoje, de voltar à disputa do título brasileiro, de tentar uma sequência de vitórias que lhe permita voltar para essa briga. Bom lembrar que o Flamengo ele não ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro desde 2020, quando foi campeão com o Rogério Ceni. Desde a última rodada de 2020. Desde a última rodada. Dali para frente, Perdendo o jogo na última rodada. Perdendo o jogo na última rodada para o São Paulo. O Flamengo não ocupa a liderança, repito, não ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro desde a última rodada de 2020, quando foi campeão ali com o Rogério Ceni. De lá para cá, nunca mais. Um time desse tamanho, né, que só cresce em contratações, em volume de elenco e tudo, mas que troca muito de treinadores, ele não ocupa a primeira posição do campeonato desde aquele tempo. É muita coisa. Breno, eu já vou passar para você, antes vamos ver o Gabigol? Boa. Vamos nessa? Bora lá. Não, sobre a pressão, estamos acostumados, jogamos praticamente todos os jogos com 70 mil pessoas no Maracanã. Claro que tomamos 3 gols de cabeça, mas agora é muito fácil apontar os erros. Foram alguns erros durante a partida, mas, assim, é ruim falar isso porque quando perde, né, você quer falar do juiz, parece que você está chorando, mas o juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores. A Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem porque vocês estão aqui fora do campo. Faltas invertidas, falta no Wesley no 3º gol. Sim, são muitas coisas que acontecem, mas falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, eu acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande. Mas para a sequência da temporada agora, que você está falando foi um roubo muito grande, para a sequência da temporada, brasileiro distante do Botafogo, o que vocês imaginam? Pode falar para o torcedor também, está muito chateado. Temos que vencer, eu acho que o Flamengo é movido a isso, movido a vitórias, mas também em momentos difíceis temos que se unir, mais do que nunca. Claro que queríamos estar na final, jogar o próximo Fla-Flu, mas agora estamos perto de uma final de Copa do Brasil e vamos em busca do brasileiro. A gente não conseguiu jogar, acho que da forma que a gente queria e merecia também. A gente conseguiu controlar o jogo bem, faltou um pouco de atenção, as bolas paradas onde eles eram muito fortes. Habían comenzado muy bien con tu gol, ¿qué faltó? ¿Qué pasó después? Libertadores a gente sabe que é muito difícil. E eles conseguiram fazer um gol. 3 gols, né? Bola parada. Onde na Libertadores a gente sabe que é muito difícil. Então, cara,
desculpar aí. E vamos seguir em frente. É isso aí. É o Gabigol falando que parece, Chororô, como a gente tá falando aqui, né, velho? Parece mesmo. Só Comebol aqui do lado. O Flamengo perdeu na bola. O vexame que o Flamengo deu, a vergonha que o Flamengo passou foi na bola. E não foi só hoje, foi em 180 minutos, tá? Não matou o jogo na semana passada e hoje, de novo, abriu o placar, tomou uma virada, tomou um 3x1, o Flamengo perdeu na bola. Ah, pode reclamar, daqui a pouco a gente vai mostrar o lance e tal da reclamação ali, do gol anulado, que seria o segundo gol do Flamengo, poderia levar o jogo para os pênaltis, a gente pode mostrar e tal, mas na boa, a gente vai mostrar porque é a nossa obrigação, mas não foi isso. Torcedor do Flamengo sabe que não foi isso. Deixa o Breiler falar que a gente já cortou ele 200 vezes. Imagina, o abatimento do Bruno Henrique, apesar da tristeza, muito mais sóbrio do que o Gabigol, para explicar, para pedir desculpas para o torcedor. E o Gabigol, bastante infeliz ao falar em roubo. Se houve um escândalo no Paraguai, foi a atuação do time. Isso precisa ser ressaltado. Tentar arrumar subterfúgio agora, tentar jogar em arbitragem, bastidor, para mim é, de certa forma, tapar o sol com a peneira. E o Birner tocou também num ponto importante sobre necessidade de reformulação do elenco. Até concordo, é preciso que o Flamengo olhe uma reoxigenação, mudanças, necessidades de dar fim a ciclos, mas não podemos inverter a ordem das coisas. O Flamengo não fará uma boa reformulação de elenco sem antes reformular sua diretoria, seu comando de futebol. Essa orientação precisa ser diferente e precisa ser diferente para, enfim, existir um projeto esportivo. Eu vejo, se tem uma coisa boa que o Flamengo pode tirar dessa eliminação, é um gatilho para uma mudança geral no comando de futebol. Para que seja... E eu fico confortável em falar isso, porque eu venho apontando essa vacância de comando do Flamengo há algum tempo, sobretudo na figura do Marcos Braz. E quando a gente fala em comando, não é para chegar um cara lá dentro para ser bedel, para chegar no pescoço do jogador, para dar bronca, para xingar, para entrar em atrito como o Braz entrou com o Gabigol, mas é para existir uma referência, para alguém que coloque um norte, para alguém que seja respeitado, não por falar grosso ou por falar com o torcedor ou em rede social, mas alguém que tenha bagagem e conhecimento técnico para ocupar esse cargo. E o Braz, o que ele tem é conhecimento político, é domínio de bastidor, é influência. Agora, competência de futebol, o que o Braz faz no Flamengo, a maioria dos dirigentes, dos executivos de futebol, faria no Brasil, porque tem muito dinheiro. Então, errou, ele, de certa forma, consegue cobrir de alguma maneira, consegue cobrir até a imagem dele. E hoje, o Braz não representa uma figura de comando no Flamengo. E ele não é respeitado ou visto dessa forma porque não vive o Flamengo 100% do tempo. E no ano passado, quando ganhou Copa do Brasil e Libertadores, vão dizer, mas era o Marcos Braz. Mas ali já havia também um desgaste dessa figura, um desgaste de alguém que, de certa forma, até impede o Flamengo de dar esse passo de profissionalismo. Então, até a figura do Marcos Braz, além do nome, precisa ser revista. Você ter um clube desse tamanho, com esse orçamento, com receita de 1 bilhão, alguém amador tocando um cargo tão importante, para mim é um retrocesso de gestão. E o Flamengo poderia aproveitar esse momento de tristeza, de decepção, para começar revendo pelo comando. E eu vejo que seria um grande passo para chegar nesse ponto que o Jean falou, do Flamengo otimizar os seus recursos e, de fato, conseguir, quem sabe, uma soberania no continente. Fala, Birner, você queria falar? Não, assim, sobre essa questão que o Birner está falando, eu acho que a gente está falando de um problema básico do modelo associativo, quando a gente consegue que 1 ou 2 clubes no país tenham uma organização um pouco melhor e os outros são sempre o que é o Flamengo, são disputas políticas e pessoas que não são as mais especializadas em suas funções. Quando o clube acerta, elas dão ordens nos especialistas. É assim, você tem um diretor do jurídico. Ele não precisa ser o melhor advogado do mercado, às vezes nem é advogado, mas ele faz parte de um grupo político. Aí você contrata um advogado profissional de nível muito alto e o cara que é muito bom naquilo que faz, ele recebe ordem do amador. Então tá aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Tá aí, Mengão eliminado da Libertadores da América. E agora eu quero ver a explicação da diretoria do Flamengo. Quero ver. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai trazendo as notícias para vocês aqui.